Sabe aquela história que a gente aprende na escola sobre como a civilização humana começou? Pois é, talvez ela esteja toda errada. E a grande prova disso é um lugar com um nome meio estranho, Göbekli Tepe. Pode não ser tão famoso quanto Stonehenge ou as pirâmides do Egito, mas olha, esse lugar está literalmente reescrevendo as primeiras páginas da nossa história. Vamos começar com uma pergunta que vira tudo de cabeça para baixo. A gente sempre ouviu aquela ordem, né? Primeiro veio a agricultura, depois as pessoas se fixaram em vilas e só muito, muito tempo depois surgiu a religião organizada. Mas e se foi o contrário? E se a necessidade de construir um lugar sagrado foi justamente a faísca que acendeu a fogueira da civilização? Para entender essa ideia revolucionária, a gente precisa viajar até o sudeste da Turquia. Imagina uma paisagem bem árida e no meio dela, uma colina. Uma colina que por mais de 11 mil anos guardou um dos maiores segredos de toda a humanidade. O nome do lugar, Göbekli Tepe, quer dizer mais ou menos monte com barriga. E faz todo sentido, sabe? É uma elevação assim, suave, meio arredondada. Durante séculos, era só isso, parte da paisagem. Os fazendeiros locais até passavam com seus arados por ali, sem fazer a menor ideia de que estavam cultivando a terra em cima das ruínas de um mundo perdido. E o mais curioso é que essa colina já tinha sido notada por pesquisadores lá nos anos 60, só que eles olharam, deram de ombros e concluíram: deve ser só um cemitério medieval abandonado, nada de muito interessante. Mal sabiam eles que o que estava enterrado ali era milhares de anos mais antigo e infinitamente mais importante. Essa história só mudou de verdade em 1994, quando um arqueólogo alemão chamado Klaus Schmidt apareceu. Onde todo mundo só via pedras e terra, ele viu mais. Ele achou uns fragmentos de ferramentas da pré-história e teve aquele estalo, sabe? Aquela certeza de que aquela colina não era natural. Alguém tinha construído aquilo numa época muito, muito distante. E quando a equipe do Schmidt começou a cavar, o que eles encontraram simplesmente desafiou tudo o que se sabia. Não era um cemitério, não era uma aldeia, eram templos. E não quaisquer templos. Eram os templos de pedra mais antigos do mundo, construídos numa escala que até então era considerada impossível para aquela época. O que começou a sair da terra era de cair o queixo. Não era uma construçãozinha isolada, era um complexo enorme. Vários círculos de pedras gigantes, com dezenas de pilares em forma de T. Alguns pilares chegavam a 3 metros de altura e pesavam toneladas. E o mais impressionante, o que foi escavado até hoje é só uma pequena parte. O que tem debaixo da terra é muito maior. E só para a gente ter a dimensão do que estamos falando, precisamos entender essa palavra. Megálito. É um nome chique para pedra gigante. Sabe Stonehenge? Aquelas pedras enormes. Então, aquilo é um megálito. O ponto é que os megálitos de Göbekli Tepe foram erguidos milênios antes. E aqui vem o número que bagunça tudo. Cerca de 9 mil anos antes de Cristo. Para colocar em perspectiva, isso faz Göbekli Tepe ser uns 6 mil anos mais velho que Stonehenge. A distância no tempo entre Göbekli Tepe e Stonehenge é maior do que a distância de Stonehenge até os dias de hoje. É um abismo de tempo difícil até de imaginar. Mas a idade e o tamanho não são as únicas coisas surpreendentes. Os pilares estão todos cobertos de arte. É como se fosse uma janela, uma fotografia do mundo e da mente de quem os construiu. Um povo que, até então, a ciência achava que era incapaz de criar algo tão sofisticado. É quase um zoológico da Idade da Pedra esculpido na rocha. Tem de tudo: leões, raposas, javalis, muitas cobras, escorpiões, aranhas, aves. E o detalhe mais intrigante, muitos dos pilares em forma de T têm braços e mãos humanas esculpidos nos lados, como se eles representassem seres misteriosos, deuses ou ancestrais. E é aqui que a gente chega no grande paradoxo de Göbekli Tepe. De um lado, você tem essa arquitetura monumental, com arte super complexa e planejamento. Do outro, quem fez tudo isso? Grupos de caçadores-coletores nômades. Pensa bem, um povo que ainda não tinha inventado a cerâmica, não conhecia a escrita nem os metais. Como eles conseguiram fazer isso? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como uma sociedade que ainda não praticava agricultura e não tinha moradia fixa conseguiu se organizar, planejar e ter a engenharia necessária para cortar, transportar e levantar esses gigantes de pedra? A resposta para isso está forçando uma revisão completa do nosso passado.
A existência de Göbekli Tepe não é só um capítulo novo para a história. É como se a gente descobrisse que o livro que a gente sempre leu começava pelo meio. O verdadeiro começo da história é muito mais surpreendente do que a gente imaginava. A historinha de sempre era bem linear, bem arrumadinha. Primeiro o ser humano aprende a plantar, com comida garantida, ele para de se mudar e cria aldeias. Com tempo livre e recursos, ele finalmente desenvolve arte, cultura, religião. Uma progressão que parecia bem lógica, né? Só que Göbekli Tepe chega e rasga essa página do livro. Porque aqui a gente tem um complexo religioso monumental, uma explosão de arte, construído por um povo que ainda era caçador-coletor. Ou seja, a religião organizada e os grandes projetos em grupo podem não ter sido um resultado da vida sedentária. Eles podem ter sido a causa. E essa linha do tempo aqui mostra o tamanho do impacto. Dá uma olhada nas datas. O tempo que separa Göbekli Tepe e Stonehenge é maior do que o tempo que separa Stonehenge de nós hoje. A gente está falando de uma era da humanidade que a gente nem sabia que tinha capacidade para fazer algo tão grandioso. Então, a nova teoria é fascinante. A vontade de construir esse lugar sagrado pode ter sido o grande catalisador de tudo. Pensa só, para alimentar centenas de trabalhadores, todos reunidos por um mesmo objetivo, era preciso garantir comida. E essa necessidade pode ter sido o empurrão que levou à domesticação de plantas e ao início da agricultura. A busca pelo sagrado pode ter criado o mundo como a gente conhece. Mas a história de Göbekli Tepe não termina com a sua construção. O final dela é tão misterioso quanto o começo e deixa a gente com perguntas ainda mais profundas. E só para não deixar nenhuma dúvida no ar, a datação é super precisa. Várias análises de radiocarbono das partes mais antigas do sítio confirmam. A atividade principal ali aconteceu há mais de 11 mil anos. Isso não é especulação, é um fato científico. E agora, o mistério final. Por volta de 8.000 anos antes de Cristo, depois de ser usado por séculos, o local inteiro foi enterrado, de propósito. Os seus criadores, ou talvez os descendentes deles, cobriram tudo com toneladas de terra, criando aquela colina artificial que o protegeu até hoje. Mas por quê? Porque eles enterrariam o próprio lugar sagrado. Ninguém tem a resposta. No fim das contas, Göbekli Tepe nos mostra que nossos ancestrais eram muito mais complexos e capazes do que a gente imaginava. Mostra que o impulso humano para criar, para se unir por um objetivo maior e para construir algo monumental é uma força muito mais antiga do que a própria civilização. E isso deixa a gente com aquela pergunta inquietante. Se caçadores-coletores puderam construir isso, o que mais a gente não sabe sobre o nosso próprio passado?